Obrigada, tchau. É isso, teve a palestra e agora as sessões de comunicações orais aqui no Instituto de Geociência da UFBA. O evento começou pela manhã e continua agora à tarde, né? Às 16h20 será a vez do professor Rafael apresentar seu trabalho, Resultados Coerentes, Supercoerentes em Mecânica Quântica. São duas salas do evento. Estamos na Boa sala. tarde, gente. Aqui vai ser a sessão de ensino de física. Eu gostaria de pedir que o Marco Antônio e a Bianca Lima enviem as suas apresentações para o e-mail do evento, porque ainda não chegou aqui. É isso, são duas sessões, duas salas, na verdade. Comunicações orais do primeiro workshop de física e físicos afrodescendentes brasileiros e americanas e americanos. Quantitativa análise de operações. Meu nome é Sângela, eu sou aluna de mestrado lá da UFMG. Sângela, Faço mestrado na linha de física Universidade aplicada Federal de com o Minas professor Gerais. orientador Guilherme. E o meu trabalho é uma primeira análise qualitativa dos dados do meu mestrado, onde eu estou procurando entender um pouco como funcionam, como se manifestam as operações mentais dos alunos a partir das práticas epistêmicas. Vale ressaltar que o termo operações mentais aqui não é no mesmo sentido do Piaget, eu estou trazendo um outro referencial. Pode passar. Então, a minha proposta é procurar entender como se desenvolvem, como os estudantes produzem sentidos dos conceitos de física dentro de uma atividade investigativa através da prática epistêmica mesmo. Eu parto da hipótese de que incorporar esse tipo de prática nas práticas de ensino fomenta a produção de sentido de uma maneira mais sólida, mas também ajuda os meninos a entender como se produz conhecimento dentro da área das ciências da natureza. Pode passar. E eu trago aqui os dois referenciais que eu me baseei para essa análise. O primeiro deles é o Rubinstein. O Rubinstein, ele é um psicólogo, ele é um dos fundadores da psicologia soviética, na verdade. Então, ele está muito embasado no materialismo histórico, no materialismo dialético. E ele parte da hipótese que aprender vem de uma interação de fatores externos, as condições do ambiente, as necessidades sociais, e também de fatores internos, fatores cognitivos, que acontecem dentro da psique do ser humano. Esses processos cognitivos são as operações mentais propriamente ditas e são manifestadas através da linguagem, a interpretação, compreensão, fixação, reprodução e domínio dos conceitos. E é isso que eu estou procurando observar na situação que eu estou analisando aqui. Ele também fala que o processo de aprendizagem pode ser entendido como a passagem da experimentação intuitiva, da tentativa e erro, para uma experimentação consciente, uma experimentação que é dada através de processos de análise e síntese cíclicos. Pode passar. E não só entender como se aprende, é importante a gente entender também como se produz conhecimento dentro das ciências. Para isso, eu trago a Mendes. A Mendes, ela discute o que é um processo de investigação dentro da educação, e ela define isso como um processo cíclico de adaptação de modelos. Então, ela diz que a gente parte da observação de um fenômeno, e para entender ele, primeiro a gente precisa pensar num modelo empírico, um modelo que represente esse fenômeno, e dentro desse modelo, a gente procura entender quais são os elementos essenciais do problema que devem ser reproduzidos para a gente conseguir compreendê-lo. Uma vez que esse modelo está consolidado, que a gente conseguiu representar
o fenômeno de uma forma consistente, a gente passa então para análise de dados propriamente dita, a gente procura as grandezas essenciais envolvidas e as relações entre elas. A Mendes argumenta que a transição de um modelo para o outro, a junção dos modelos que a gente construiu, é o que produz o conhecimento que é validado dentro da ciência. E justamente na transição entre um modelo e outro que acontecem as práticas epistêmicas, que é o modo de fazer científico mesmo. E é o que eu usei para analisar os meus dados. Pode passar. Pensando nessa definição dela de investigação de cíclica, adaptação cíclica dos modelos, ela entende a prática epistêmica como uma ação que é desenvolvida temporalmente através de uma interação discursiva. E quando eu digo interação discursiva, não é só através da discussão oral, mas também do uso de símbolos em geral, de signos em geral, gestos, movimentação, materiais. E pensando nessa definição dela, então, eu estabeleci 6 características dessa prática epistêmica para analisar essa situação. São elas, a primeira delas, que é quando a gente passa do fenômeno para o modelo empírico, tentar determinar os aspectos relevantes do fenômeno, conseguir representá-los no nosso modelo, que seria a segunda prática. A terceira é desenvolver comparações informativas. A quarta, decidir privilegiar no meu modelo o que é um elemento essencial ou não, para eu poder entender aquele fenômeno. Representar os dados e, por último, a partir desses dados, tirar uma conclusão sólida, baseada em fatos e em conceitos muito bem consolidados. Pode passar. Obrigada. A pesquisa que eu faço aqui é uma pesquisa experimental, então eu fui para campo. E a situação de ensino que eu estou analisando foi uma atividade investigativa que eu fiz em colaboração BH São Luís. Então, foi entre 2 escolas públicas e a ideia era que os estudantes trocassem fotos da turma e a problematização partiu justamente dessa foto. Os meninos precisavam identificar quais eram as diferenças das 2 fotos. As 2 turmas foram orientadas a tirá-las nas mesmas condições, todos os meninos olhando para o sul, e as 2 turmas tiraram a foto no mesmo horário. Depois dessa atividade que eu estou analisando aqui, a gente fez um experimento qualitativo com os meninos para poder falar do mesmo fenômeno. A atividade, ela fez parte de uma sequência didática que a gente estava trabalhando com os meninos o conceito de maré. Então, os conceitos físicos ali envolvidos eram o formato da Terra, a força gravitacional, a gravitação universal de Newton, sistema Terra-Lua. E eu trouxe só um recorte, que foi quando a gente trouxe o conceito da esfericidade da Terra, quais são os impactos disso no cotidiano, como a gente percebe esse formato da Terra. Então, primeiro a gente problematizou a foto e um segundo momento, um momento que a Mendes chamaria de passar para o modelo empírico, os meninos tinham que reproduzir o que eles viram de diferente nas fotos, usando um mapa impresso e 2 canudinhos, e tentar explicar por que eles viram aquela diferença. Aqui eu acompanho a discussão de um dos grupos dos meninos, de 3 meninas, e elas, durante a investigação, elas levantaram 3 hipóteses e a gente consegue ver a transição que o Rubinstein definiu da experimentação intuitiva para a experimentação consciente durante o processo de investigação. Então, a primeira hipótese das meninas era, elas montaram um material lá, bonitinho, conseguiram reproduzir, só que tinha uma coisa que não estava consistente, que era a proximidade da lanterna que estava representando o Sol com a montagem. A partir dessa montagem que elas conseguiram, a priori, representar o fenômeno, elas desenvolveram a hipótese de que a luz do Sol ela se propaga de forma cônica. Discutindo comigo, eu perguntei para elas se aquela distância entre a lanterna e os papéis estava adequada, parecia com o que elas estavam observando. Quando elas
largaram essa hipótese, então elas começaram a pensar em outra hipótese baseada nessa informação de que, tá, então a gente precisa adaptar esse parâmetro. Durante a discussão, elas apresentaram muito a prática 3 e 4, então elas estavam comparando o que elas estavam reproduzindo ali com o fenômeno que elas observaram. Uma vez abandonando essa primeira montagem e levando em consideração a distância entre a montagem e a lanterna, elas começaram a pensar na movimentação aparente do Sol e se isso era a explicação. Então elas usaram a montagem... Aqui tem elas usaram a montagem para tentar... Elas começaram a movimentar a montagem aqui para tentar reproduzir a rotação do Sol, a rotação da Terra e a movimentação aparente do Sol. Elas fizeram isso de várias formas. E no meio do processo, elas começaram a discutir, tá, mas o Sol anda de onde para onde? De qual lado para qual lado? Isso é relevante? Uma vez que elas não conseguiram reproduzir o fenômeno com essa tentativa, elas abandonaram isso e começaram a tentar pensar em outra hipótese. Durante esse processo, novamente a gente vê elas comparando as informações, selecionando o que é essencial, o que não é, e descartando as hipóteses que levam em consideração os elementos que não são essenciais. Por fim, a terceira hipótese das meninas foi de que é por causa do formato da Terra. E aí foi interessante que a primeira hipótese delas, elas montaram primeiro, reproduziram e depois tentaram explicar. Já na última, elas pensaram numa possibilidade para depois tentar reproduzir. E aí elas conseguiram reproduzir bonitinho o fenômeno. A gente vê justamente a transição aqui da primeira prática, né, que é entender quais são os elementos essenciais do problema, para a prática 6, de determinar uma conclusão baseada em um fato, que elas sabem que é um fato comprovado, e no modelo que elas estavam usando. Numa segunda aula, depois da experimentação, elas tinham que apresentar as conclusões do grupo para a turma e defendê-las. É assim, por causa disso, de A, B e C. E foi interessante que durante a defesa para a turma, elas foram trazendo os processos. Primeiro a gente achou que a montagem era assim, que a explicação era que as sombras eram diferentes, estavam para lados diferentes, porque a luz se propaga de uma maneira, de uma forma cônica. Só que depois a gente lembrou que o Sol... E foram trazendo todos os elementos que foram enxergados como essenciais durante o processo de investigação. E aí, elas não só explicaram verbalmente como foram para o quadro e desenharam, mas quando o professor foi fazer a montagem, a própria aluna já falou, não, peraí, não era assim por causa de A, B e C. O coração de professor começa a ficar assim, muito obrigada, funcionou. As primeiras conclusões que eu posso tirar dessa análise é que a gente conseguiu observar um claro processo de passagem da experimentação intuitiva para a experimentação consciente. Então a gente consegue observar em vários momentos os processos cíclicos de análise e síntese. Eu olho para o problema, percebo os elementos essenciais, tento organizá-los de uma forma que faz sentido, tento rearranjá-los dentro de uma relação, com base no que eu sei também, porque o sujeito sempre traz uma carga de conhecimento para a sala de aula. E isso não aconteceu uma vez, não aconteceu de uma forma linear. Elas iam e voltavam, conforme o Rubinstein conclui, a partir dos experimentos dele, de que é um processo que acontece em vários momentos, e às vezes a análise se mistura com a síntese se mistura com a análise. Eu percebi muito a manifestação da prática 3 e 4, que é exatamente uma das maneiras de se perceber esses processos de análise e síntese, que é a comparação e a tentativa de explicar. A comparação, a tentativa de estabelecer novas relações. Então, olhar para as práticas epistêmicas pode ser uma forma de perceber manifestações dessas operações de análise e síntese, das operações mentais do sujeito acontecendo ali durante a investigação. E uma vez que a explicação final das meninas foi, de fato, a explicação cientificamente aceita, cientificamente correta, a gente consegue perceber que não só elas entenderam o que estava acontecendo, o porquê,
mas elas também conseguiram ter uma compreensão estrutural do problema e da investigação. Porque além delas trazerem a explicação correta, elas justificaram como elas foram abandonando as ideias. E é importante eu ressaltar que o meu grupo de pesquisa, a gente é totalmente baseado no materialismo dialético. Então, é uma das maneiras de a gente conseguir medir, de certa forma, dentro da licenciatura, de observar a manifestação desse processo dialético, né? A análise de síntese também é um processo dialético. E também dá para perceber a potencialidade das práticas epistêmicas dentro do ensino de ciência. O ensino de física precisa da materialidade. Sem um modelo, sem a adaptação do modelo, a gente não consegue ensinar física. Afinal, é assim que a gente produz conhecimento dentro da física, dentro da ciência da natureza. E tentar aproximar a sala de aula para essa prática, trazer as práticas epistêmicas, as práticas investigativas para a ensino é uma forma de adaptar. E quem é da educação, a gente já está calejado de referencial teórico mostrando todas as vantagens disso. E essa pesquisa experimental mais uma forma de conseguir ver isso na prática, né? A pesquisa ainda está em andamento, o mestrado ainda está em andamento. Isso é a primeira tentativa de análise, mas a gente ainda tem potenciais de dissertar para além de só como essas práticas se manifestam, mas também potencial das metodologias que a gente usa de fomentar esse tipo de prática mesmo. Obrigada. Agora a gente vai passar para as perguntas. Perguntas, gente? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho duas perguntas, mas são duas perguntas que se complementam. Você comentou do caso das meninas que a gente consegue ver basicamente a estrutura delas se organizando e elas chegando à resposta que se espera. Mas foram mais alunos, mais grupos que fizeram, e como é que foi a resposta deles, o que eles conseguiram chegar também, ou pelo menos conseguiram desenvolver um raciocínio que estava no caminho, ou ideias interessantes, como é que foi a evolução dos outros grupos no caso? Sim, a gente dividiu os meninos em 3 grupos. Esse foi o menor grupo e eu decidi trazê-lo porque, como eu tinha pouco tempo, era o grupo mais rápido de analisar. E como é uma primeira tentativa de análise, ainda não está certo de que vai ser exatamente isso que eu vou usar no meu mestrado. Mas só, assim, uma visão geral de quem estava ali e depois assistiu os vídeos, foi interessante que os 3 grupos tiveram um contraste muito grande. Esse das meninas, a gente conseguiu ver essa clara transição, mas eu tive um outro, que foi um caso muito interessante, que eram os meninos do fundão, né? Então, o professor geralmente tem uma tendência de deixar eles um pouco mais livres, mas mesmo mais livres, eles conseguiram chegar à mesma conclusão que as meninas, usaram outros argumentos que eu ainda não consegui analisar, porque eu não sei para olhar esses dados, mas de uma forma mais livre. Com as meninas, elas estavam sempre discutindo comigo, tentando defender a ideia delas comigo, que era mediadora. Mas como os meninos ficaram a maior parte do tempo sem uma mediação, a gente consegue ver que eles conseguiram chegar à explicação científica num grau de liberdade ainda maior. E não só isso, quando a gente foi conversar com eles, a gente conseguiu extrapolar a explicação deles. A gente perguntou para eles, tá, vocês falaram que a Terra é curva, mas ela é curva para baixo? O que aconteceria se ela fosse curva para cima? Ainda seria a mesma coisa? E eles conseguiram pensar no conceito que a gente estava discutindo e extrapolar para outra situação. Que, inclusive, eu posso usar o próprio? Obrigada. Se a gente volta um pouco no referencial teórico que a gente tem, que é o Rubinstein, quando ele fala das operações mentais, no primeiro momento a gente pode dizer que as meninas chegaram à fixação e reprodução dos domínios, a gente conseguiu perceber isso, mas nos meninos que ficaram um pouco mais livres, a gente consegue dizer que eles tiveram um domínio do conteúdo. Porque não só eles conseguiram justificar, mas eles conseguiram extrapolar.
E para o Rubinstein, esse domínio é justamente essa capacidade de extrapolar ali o fenômeno, né? E teve um terceiro grupo que eles não conseguiram chegar a essa explicação. A gente teve, quando eles foram apresentar, a gente teve que questionar mais, até eles abandonarem as ideias. Eles estavam partindo da ideia de que era o equinócio. Interessante que mesmo depois de pesquisar durante a prática que não era o dia, eles ainda fixaram nessa ideia. Então, teve esse contraste interessante que eu pretendo usar como um dado para alguma análise futura, assim. E a gente fez em mais de uma sala. Em outra sala eu ainda nem olhei, mas tem 6 grupos para eu analisar, assim. E a outra pergunta é a complementação dessa. Vocês fizeram um comparativo das duas escolas que são em cidades diferentes ou foi só em Minas? A atividade toda, tanto a problematização quanto a situação que eu trouxe aqui da modelagem empírica e uma terceira etapa que foi, uma vez que a gente conseguir representar esse modelo, igual a minha falou aqui, vamos tentar medir isso, vamos tentar comprovar isso. Aí sim a gente fez o experimento do Eratosthenes, aquele experimento histórico. Foi por isso que a gente fez essa parceria, porque a gente precisava de pelo menos 700 quilômetros de distância das sombras. E eles precisaram trocar dados, inclusive. Então, os meninos lá de São Luís do Maranhão mediram os tamanhos das sombras, os meninos de BH também, e para fazer os cálculos, as duas turmas tiveram acesso a isso. Então, ainda tem esse intercâmbio, essa comunicação ali, que é muito forte dentro da produção de conhecimento, né? Inclusive, eu sou de lá de São Luís, o que me chamou a atenção. O que mais faltou, né? Acho que o que faltou na minha pesquisa foi eu ir lá para São Luís conhecer as pessoas, né? É verdade. É essencial na pesquisa. Mais alguma pergunta, gente? Não? Eu esqueci de comentar que o colégio de lá é o comum da Federal. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Eu tenho uma curiosidade particular e, na verdade, uma dúvida, porque eu também sou da física e a gente está agora fazendo um levantamento de dados para o sistema de metodologia, parecendo que foi apresentado mais cedo, e ele é justamente tentando identificar traços da pedagogia estaticocrítica em Saviani no ensino de física como um todo. A gente tem tido certa dificuldade para encontrar isso, pelo menos nos anais de revista e nas publicações. E eu queria saber se foi um norte para vocês da pesquisa do grupo. Sim, o meu grupo de pesquisa, lá da UF, a gente trabalha em pedagogia estaticocrítica. Eu ainda não, porque como eu ainda estou no começo do mestrado, eu não consegui aprofundar no referencial, mas eu estou achando que o meu orientador vai meio que sugerir para obrigar. Então, sim, principalmente a parte da problematização, né? Que, até onde eu sei, na pedagogia estaticocrítica é bem forte. Sim. E, inclusive, aí um comentário pessoal, eu acho que a pedagogia estaticocrítica, eu me baseei mais no ensino por investigação, que é o que eu já tenho mais contato. Mas eu acho que as duas se complementam, porque a pedagogia estaticocrítica traz o por quê? Como problematizar de uma maneira realmente eficiente, né? Então, sim. Mais alguma dúvida? Deu tempo, né? Vamos agradecer de novo a nossa palestrante. E também vai estar pelo evento, então se tiverem alguma dúvida podem questioná-la no coffee break, enfim. Desculpa. Vou chamar agora a próxima palestrante, que é a Bianca Lima. Bianca Lima. Ela vai apresentar Entre o Céu e o Tabuleiro, Etnoastronomia e o Jogo Africano Mancala como ponte para uma educação afrocentrada em física. Vamos agradecer a nossa...
Bom, teve uma pequena mudança na organização aqui. A gente vai passar para a apresentação, na verdade, da Tuane. A Tuane vai apresentar História e Cultura Afro-Brasileira no Ensino de Física, Besouro Mangangá e Capoeira Criminalizada. Olá, gente, boa tarde. Já fui apresentada, eu sou Tuane, sou lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Sou do curso do mestrado profissional da UESB e hoje eu estou aqui para apresentar. Na verdade, esse aí é um recorte da minha dissertação, que estou na expectativa de ter a defesa agora no mês de dezembro. Então, o tema em si, o nosso título, não é bem esse, mas é um recorte do que a gente trabalhou e a gente vai comentar um pouquinho agora aqui sobre. Como professora da educação básica na minha cidade, eu também trabalho na rede privada. Mais cedo, em uma outra apresentação, estávamos falando que as ciências humanas, ela fica muito nesse campo de trabalhar um pouco da cultura africana e da cultura indígena, enquanto nós, professores de física, às vezes ficamos em uma zona de conforto, achando que na nossa temática a gente não consegue abordar o tema, mas eu consegui abordar o tema da cultura africana e afro-brasileira, respeitando também a Lei 10.639, com o uso do berimbau na aula de acústica para uma turma da segunda série do ensino médio. E daqui a pouquinho eu vou comentar um pouquinho mais com vocês sobre como desenvolvemos esse trabalho. Uma das coisas que a gente vai comentar é sobre a invisibilidade da história negra dos materiais didáticos. Não sei quantos de vocês aqui já escutaram falar sobre Besouro Mangangá. É um capoeirista lá do Recôncavo Baiano. Eu, particularmente, conheci Besouro Mangangá por cerca de 2 anos, agora recente, justamente no estudo da minha temática. Outros capoeiristas um pouco mais famosos que eles, um pouco mais conhecidos, com maior visibilidade, eu realmente conheço, mas Besouro não. E quando a gente olha sobre os nossos materiais didáticos, a gente vê realmente uma escassez muito grande. Isso porque nós temos um currículo eurocêntrico, né, voltado basicamente para uma história contada em uma única versão e o apagamento mesmo das contribuições africanas e indígenas no nosso país. Uma outra coisa que nós temos, e com certeza, é a necessidade de integrarmos realmente isso. Nós estamos aqui em solo baiano, um lugar que mais tem negros depois da África, e ainda assim a gente percebe o apagamento realmente da nossa história e da nossa cultura e a necessidade que de fato nós temos de fazer abordagem sobre essas temáticas. Um outro ponto realmente é a criminalização da capoeira e a resistência cultural. A capoeira nos últimos tempos, ela sofreu um embranquecimento. Ao modo que isso acontece, ela vai realmente sendo descriminalizada. No entanto, há uns anos atrás, a capoeira, na verdade, ela foi proibida a partir do ano de 1930, quando o mestre Bimba fez uma apresentação para o então presidente da República, Getúlio Vargas, que a capoeira começou a ser legalizada no nosso país, mas até então era considerada como um crime, inclusive com penalidades. Com o passar do tempo, um mês depois do processo da abolição, a capoeira, ainda assim, continuou tendo uma visão criminalizada. Hoje a gente percebe muitas pessoas brancas fazendo a capoeira e com isso também houve assim, um clareamento. Se tem um clareamento, e tem também uma certa aceitação. Aí nós temos nomes realmente bem importantes para nós. A nossa temática aqui como principal é o nosso Besouro Mangangá. Vou falar também de Mestre Partinha e Mestre Bimba. Opa. Falando aqui um pouquinho sobre Besouro, que ele é conhecido como Besouro Cordão de Ouro, mas o nome dele é Joaquim Emanuel. Mas por que ele é conhecido como Besouro Mangangá? Conta-se a história, lenda ou não, que Besouro era um capoeirista lá do século XX. Ele era muito conhecido porque ele tinha um senso de justiceiro. Então, se ele via qualquer pessoa sofrendo um tipo de impunidade, ele comprava a briga daquela pessoa. E isso também trouxe para ele muitas rivalidades. E uma dessas rivalidades, ele teve uma briga com o coronel, com o filho do coronel, na verdade, que ele, buscando por justiça esse coronel, fez uma emboscada para Besouro Mangangá. Ele sofreu uma facada no abdômen, diz que ele foi levado para a Casa da Misericórdia, no Recôncavo Baiano, foi negligenciado, ou seja, não sofreu assistência médica e veio a falecer. E aí Besouro ficou com essa fama porque o Besouro Mangangá, que para quem não sabe, diz que é um besouro que está aqui, aparece e do nada some. E diz que quando ele estava nesses conflitos, rapidamente ele sumia, né, evaporava como se fosse pólvora. Por isso que ele é atribuído a Besouro Mangangá, né? É uma lenda ou não, mas foi um capoeirista realmente famoso aí no século XX.
Aqui tem uma peça, que essa peça foi de um musical ocorrido em BH, no Festival de Negros. Aí Nilma, que é uma pedagoga, ela tem um artigo na qual ela faz referência sobre essa apresentação, e a partir disso o Besouro Mangangá ele começa a ter maior visibilidade, as pessoas começam a conhecê-lo, inclusive muitas das pessoas que estavam ali naquele momento para assistir esse espetáculo, que inclusive vocês são os autores, né, as pessoas que ensinaram ali naquele momento. Aí muita gente começou a conhecer Besouro Mangangá naquela situação, mas até então, muitos dos que estavam ali, relatos da própria Nilma, né, no seu artigo, ela disse que também não conhecia Besouro Mangangá. Aí nós temos dois nomes bem importantes da nossa capoeira baiana. Nós temos Mestre Pastinha e nós temos Mestre Bimba. Se nós olharmos o ano de nascimento deles, é bem pouquinho do processo de abolição. Isso significa que quando esses mestres nasceram, a capoeira ainda era proibida no nosso território e quando eles praticavam a capoeira também. Logo a gente reforça que eles foram resistência, porque quando a gente fala de Mestre Pastinha e Mestre Bimba, eles realmente praticavam a capoeira em ambiente fechado e escondido, para não sofrer nenhum tipo de penalidade, e eles mantiveram firme essas tradições. Mestre Pastinha é da capoeira de Angola, ou seja, é um tipo de capoeira mais lento, mais malicioso, que geralmente são com 3 berimbau, enquanto nós temos o Mestre Bimba, que é uma capoeira mais rápida, com os movimentos mais precisos e que incorporou também outros movimentos de outras artes marciais, que geralmente na capoeira de Mestre Bimba, que nós chamamos de capoeira regional, usa-se um berimbau. Aí nós trabalhamos essa temática do berimbau, como eu disse para vocês, em uma turma da 2ª série do ensino médio. Nós utilizamos aí 14 horas aulas e eu vou mostrar para vocês um pouquinho como ela foi desenvolvida. Como estávamos trabalhando na temática de acústica, eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer os experimentos desde sempre. Isso eu aprendi no meu processo da graduação, na qual eu tinha muita dificuldade em compreender algumas definições e conceitos físicos, pela falta de criatividade de conseguir materializar os fenômenos. A partir disso, na minha graduação, eu comecei a construir os experimentos para que eu conseguisse entender. Desde então, eu tenho na minha casa hoje, eu chamo assim, mas eu estou sendo assim, exagerada, um laboratório. Olha como é que eu sou chique. Eu tenho um laboratório na qual eu guardo os meus experimentos. Quem chega pensa que é um monte de lixão, mas na verdade aquilo ali é ciência pura e aplicada. Um dos experimentos que a gente fez na parte de acústica, com metodologia introdutória para que o aluno entendesse lá o berimbau quando nós chegássemos lá, foi trabalharmos nossa máquina de onda. Nossa máquina de onda nada mais é de que pegarmos palitos de churrascos, colocarmos eles espaçados de 3 a 4 centímetros, a gente provoca uma perturbação e ele começa a vibrar, e trabalhamos o conceito de que quando falamos de onda, há o transporte de energia, mas sem o transporte de quê? De matéria. Então esse experimento foi construído pelos nossos alunos. O segundo é como falarmos de harmônicos em tubos sonoros se a gente não consegue enxergar. Aí tem um outro experimento que eu tinha construído uns anos atrás, e a gente pegou ele e a gente reformou. Tem ali em cada extremo motores retirados de impressora. Eu arranco, né? Eu mexo com lixo eletrônico, então eu reaproveito muito. Eu sei mais desmontar do que consertar. Então a gente pega uma impressora que não está funcionando, peguei os motores, coloquei de um extremo, colocamos um barbante, ele começa a girar e a formação de harmônico, a gente provoca perturbações também, e a depender a gente consegue 1, 2 ou 3, aí depende muito da situação. E por fim peguei tubos de PVC com tamanhos diferentes para a gente também conseguir observar sonoridades diferentes para tamanhos de tubos diferentes. E por fim chegamos na estrela e no meu pupilo, que foi o processo de construção do berimbau. Meus alunos construíram o berimbau do zero, infelizmente não pude trazer para que vocês pudessem ver, mas ficou um trabalho extremamente rico. É claro que para fazer esse trabalho eu precisei me apoiar em nome de pessoas que têm um histórico na minha cidade nesse processo. A capoeira não é novidade na minha vida, porque eu sou irmã de capoeirista, mas para me sentir pertencente eu comecei a fazer capoeira. Logo quando eu comecei a fazer o trabalho com o Thiago, que é o mestre de capoeira, também o meu amigo há muitos anos, e também seu Terlino, que é um senhor que constrói berimbau, já está com 80 anos, e ele tem uma mãe incrível por isso, e foi ele que me ensinou nesse processo. Ele me ofereceu a cabaça e a verga, que nós chamamos de beriba. Entreguei tudo no extrato bruto para os meus alunos. Aqui a gente observa que eles pegam a cabaça, faz o lixamento, corta, tira as sementes e os excessos que tem dentro, pega a verga também, foi descascada, depois a gente lixou. Aí a gente vem agora para a parte
Depois a gente constrói o berimbau. Essa cabaça é uma viola, porque para quem não sabe, existem 3 tipos de berimbau. O gunga, que oferece para nós um som grave, o médio, que é um som intermediário, e o viola, que é um som bem agudo. Como nossa cabaça era menorzinha, ela ofereceu para nós um som agudo. Aí, nesse processo de construção do berimbau, que tem um videozinho, que é esse aqui, eu vou ver se eu consigo soltar, eu não sei se o menino consegue soltar aí. Acho que clicando aí, que é o processo de construção. Tem um áudio também que você consegue... O áudio é só uma música, que eu gosto da música, porque a música, né, empolga vocês, é para vocês verem com emoção. Mas aí dá para vocês verem os meninos construindo. Eu falei assim, a gente tem que filmar para as pessoas acreditarem que foi realmente um processo nosso. Aí é o couro que a gente coloca na extremidade da verga para prender o arame. Fazendo os 2 furinhos na cabaça, para prender com barbante na verga. Tudo com material bem, né, assim, como é que eu posso dizer? Simples mesmo, né, não é nada profissional. E aí o nosso berimbau 100% pronto e produzido pelos nossos estudantes. Aí na oportunidade também, já que estávamos falando, onde aqui entrou também Besouro Mangangá. Eu trabalhei com os meninos Mestre Bimba, Mestre Pastinha, e falamos também de Besouro. Besouro tem um filme. Eu mandei para os meninos assistirem o filme, eles assistiram, e um dos grupos ficou para fazer uma encenação. E essa equipe, eles escolheram justamente a cena na qual o Besouro sofreu aí uma emboscada e foi morto. E aqui tem uma representação deles no dia da apresentação. Após a apresentação, eles foram aí aplaudidos por toda a turma, e ficou bem interessante, uma apresentação curta, mas bem significativa. Essa turma em especial, porque eu tenho várias turmas de 2º ano, mas eu escolhi essa turma justamente porque eles sempre foram um campo fértil para me escutar, porque eu estou trabalhando em uma escola particular, majoritariamente branca, e eu enquanto uma mulher preta, mas essa turma sempre teve sensibilidade para escutar sobre. Então, por isso que eu não poderia escolher outra turma a não ser essa. Aí que é o videozinho que eu mostrei para vocês. E aí os nossos resultados e discussões, o que eu consegui perceber foi que, apesar de estarmos também na Bahia, muitos dos nossos alunos nunca tinham tocado no berimbau na vida. E se a gente chega no sul do país, para eles é como se todos nós tivéssemos um berimbau pendurados nas nossas paredes. Mal sabem eles que, às vezes, a nossa cultura, até aqui no nosso território, também é apagada. E por isso a necessidade de reforçarmos, de mostrarmos e dizer que ela vive, que ela existe. Apesar de ter aplicado o meu produto educacional nessa turma, eu acho que todas as outras merecem escutar, e desde então eu tenho feito isso. As minhas turmas deste ano, porque isso foi um trabalho do ano passado, todos os meus alunos tiveram a oportunidade de também escutar. E eu percebo que muitos deles tiveram realmente a vida transformada no sentido de que entender que nós existimos, que nós valorizamos a nossa cultura e que elas também pertencem a eles. E aí foi um trabalho muito gratificante e muito importante também. E aí concluo aqui o meu trabalho, agradecendo a vocês pela escuta, espero que tenham entendido. E assim que eu defender, depois vou colocar lá o linkzinho numa página que eu tenho, que é exatamente _prof, para vocês terem acesso à leitura completa. Obrigada. Pergunta, gente? Boa tarde. Primeiro eu gostaria de parabenizar, fiquei encantada. Você comentou que tem uma página, você, pelo que eu entendi, você produz bastante experimentação. Exatamente. Você já produziu algum outro material didático? Você disponibiliza isso para outros professores? Não é que eu queira me exibir. Deixa eu pegar o celular, peraí. Mas eu tenho uma página que é o exatamente _prof, vocês seguem, viu, gente? Que é o exatamente _prof, que lá eu posto realmente muitas coisas, inclusive o processo de construção de muitos dos experimentos que eu faço. E agora, nas minhas férias, eu vou disponibilizar links gratuitos sobre tudo dessa atividade do berimbau, para que os professores também tenham acesso. Porque se é importante para mim, eu entendo que vai ser importante também para outras pessoas. Pode repetir, por favor? Exatamente, _prof. Ou então pode colocar também Tuane Espínola, que eu acho que aparece. Tuane com TH. Isso. THUANE. Espínola. Mas... Oi, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu tenho, na verdade, um comentário que talvez pode te inspirar, talvez trabalhos futuros ou complementar o seu.
Eu sou do Rio e eu conheço um projeto social lá chamado Casa de Bambas, que eles também fazem projeto com crianças de construir berimbau também. E aí eu achei muito legal a ideia que você teve de trazer para aula de física, porque lá eles fazem usando garrafa PET e... Que é o ecológico, berimbau ecológico. Esqueci o nome do caninho, PVC. PVC. E aí a cabaça seria a garrafa PET e a outra parte de PVC. Então até daria para trazer para aula até como uma comparação também. Sim, de como um material diferente muda o som e esse tipo de coisa também pode agregar na aula. Muito bem. Na nossa época a gente pensou em fazer inicialmente berimbau ecológico. Só que quando eu conheci seu Ternino e eu fiquei apaixonada pela paixão que ele tem pelo processo de construção, aí a gente decidiu fazer o berimbau tradicional. Porém, no meu caderninho de anotações e de dicas, tem o berimbau ecológico, eu acho que vai ser muito legal mesmo. Mais alguém? Eu sei que tinha, mas... Boa tarde, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Acho importantíssimo trazer essa perspectiva. Eu tenho algumas curiosidades, eu anotei aqui. Primeiro, como você sinalizou que trouxe uma turma, eu queria saber quais foram as resistências que as outras turmas tiveram ao trabalho, quais foram as dificuldades que você teve em implementar. E segundo, se você pensou em uma atividade, uma proposta interdisciplinar com as outras áreas, né? História, por exemplo, outras disciplinas que pudesse trazer esse diálogo transversal. E parabéns pela coragem, por trazer toda essa questão cultural histórica, eu acho importante para o ensino de física. Obrigada. Bom, em relação às outras turmas, eu não posso nem te dizer que eles tiveram resistência, eu falo isso antes da aplicação do produto educacional, porque eu sequer sempre tentei. Mas o professor, ele tem uma visão sobre o público que ele tem e sobre as dinâmicas que podem surgir. Então, como essa turma, eu percebia que eu tinha total liberdade para falar sobre essas questões e que eles também tinham uma escuta muito sensível, eu me senti mais confortável em trabalhar com essa turma. Mas volto a dizer, isso porque ano passado aplicando o produto educacional. Só que as outras escolas, e como hoje em dia tudo é visto, porque a gente posta em rede social, os meninos começaram a me cobrar muito, por que que na turma deles eu também não construí o berimbau? Aí esse ano, em todas as minhas turmas do segundo ano do ensino médio, que é o campo que a gente trabalha acústica, eu fiz a produção do berimbau. Inclusive, trago convidados também, no caso do seu Ternino, ele também foi à escola, contar um pouquinho da história dele, do processo também de construção do berimbau. Em relação à sua segunda pergunta, que é a questão interdisciplinar, esse ano eu fui convidada por um professor das escolas que eu trabalho justamente para a gente fazer. Ele é um professor de literatura e nós vamos fazer também junto com um professor de história. Na nossa época, quando nós estávamos fazendo, pelo processo acelerado, que é a vida do professor e todas as questões do produto educacional, do tempo limitado que nós tínhamos para aplicar, a gente deixou restrito só a física, mas desde o início a gente sabia que era campo fértil para que outras disciplinas também participassem. Sim, parabenizar a palestrante, a ministrante Tuane, e eu estive recentemente, dia 30, na comemoração da Consciência Negra, Dia da Consciência Negra, no Quilombo Caiana dos Crioulos, de Alagoas. E lá tem o professor Totinha, voluntariamente, ele reúne todo final de semana os quilombolas, né, para introduzir na cultura da capoeira. Então, seria interessante, né, Totinha fazer essa parceria. Muito bem. Não é? E tem a Bolsa Quilombola, muito importante para motivar os estudantes, não é? Através da capoeira e outras atividades, né? Então, eu pergunto a você, como você consegue, numa escola do ensino médio, realizar experimentos com material alternativo, ou seja, adquirido com recurso próprio? Primeira coisa assim, importante dizer sobre isso é que eu estou em uma rede privada. E isso significa que também eu tenho um considerável número de aulas muito melhor e muito maior do que uma escola pública, porque eu tenho 4 aulas. Então, nessas 4 aulas, comparado a uma escola pública, eu consigo realmente desenvolver essas atividades.
O segundo ponto é porque esses meninos, eles têm um poder aquisitivo, na qual até um material, às vezes um pouco mais caro, eles também conseguem esse recurso. E a escola também, porque a escola ela quer visibilidade. E para ter visibilidade, ela sabe que tem que ter investimento. Para ter investimento e que o professor quer fazer, ela vai oferecer esses recursos. Então, desde os materiais recicláveis, que são mais fáceis, porque se eu peço os meninos para trazer papelão para eles, isso é muito acessível, tampinha de garrafa, até porque na hora do intervalo, o que eles mais fazem é consumir refrigerantes, coisas assim do tipo, então eles pegam inclusive no próprio intervalo. E quando se é para comprar alguma coisa, ou há um investimento, inclusive sem nenhuma resistência na maioria das vezes da escola, e também por parte dos estudantes. Assim como também vocês poderiam me perguntar se eu não tenho dificuldade de trabalhar questões étnico-raciais em uma rede privada, sendo professora de física, por sofrer um questionamento dos pais, o que uma professora de física está falando se ela não é professora de história? A primeira coisa é que, ano passado, o tema do Enem foi sobre valorização da cultura africana. Em suma, foi mais ou menos sobre isso. Tudo que fala assim, cai no Enem, as famílias não querem nem saber. Cai, então tudo bem, então pode deixar. Fala, professor de história, educação física, português, matemática, se cai no Enem. Porque eles querem chegar em um caminho, o caminho é a universidade. Sobretudo, a pública. Então, se cai no Enem, eu estou em uma situação extremamente, o quê? Confortável. Então, se o berimbau já não sofria resistência, ano passado, que muitos dos alunos chegaram para a direção da escola, que as coisas que eu falei, eles usaram como repertório na redação, né? A pupila dos olhos de todos eles chegaram a brilhar, então eu estou numa situação confortável por isso. Valeu, obrigado. Blog Ciências e Educação, está do professor Rafael aqui. É o primeiro workshop. Muito obrigada.